Esse texto é um texto muito importante, maravilhoso, é um dos textos mais belos do Novo Testamento, porque ele fala sobre a videira. Jesus se apresenta aqui aos seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções, antes dele subir ao Monte Calvário, ao Gólgota, e ele fala a respeito do que somos e do que devemos ser no serviço do seu reino. Aqui ele se apresenta e se autodescreve como a videira, e ele apresenta o Pai como o lavrador. Ele diz também que todos aqueles que o seguem são descritos como os ramos desta videira. Ele deixa bem claro aqui nesse texto que os ramos da videira só poderão produzir frutos, e diga-se de passagem, frutos dignos de arrependimento. Foi o que ele mesmo recomendou no capítulo 3, versículo 8 de São Mateus, quando ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele diz que nós só podemos, ele deixa bem claro que esses ramos, e nós como esses ramos, só poderão produzir frutos dignos de arrependimento enquanto estiverem ligados na videira. Então ele diz aqui que ele se apresenta como uma videira, ele fala a respeito dessa videira. A videira é um pé de uva, é uma parreira, e onde tem muitos ramos, e muitas vezes aqueles que moram em casas, que produz lá, que tenha qualquer tipo de árvore frutífera, vão perceber que chega um tempo que os ramos começam a produzir, as varas começam a produzir ramos viçosos, muito bonitos, mas não tem fruto. E aí o que o dono daquela videira, é isso que Jesus está dizendo, o que ele faz? Ele olha, vê que aqueles frutos estão ali, que aqueles ramos estão ali na vara, mas ele não está produzindo. Além disso, ele está sugando a seiva da vara e proibindo a vara de dar fruto. E assim também conosco. Nós só produziremos frutos se estivermos ligados nele, em Jesus. Fora dele não há produção, fora dele não há frutos. Por isso que tem muita gente que parece crente, às vezes até veste como crente, é bonito como crente, anda como crente, mas não é crente. Às vezes, quando passa a mão pelo contrário, arrepiando o cabelo, aí a pessoa se revela quem que é. Então no verso 2 ele deixa explícito que o Pai, como lavrador, ele cuida muito bem dessa videira, fazendo com que ela produza muitos frutos, pois foi para isso que ela foi plantada, foi para produzir fruto. A videira não foi plantada para produzir sombra. Sombra é pé de Santa Bárbara, que dá um frutinho desse tamanho fedido, aí é sombra. Mas a videira não, ela foi plantada para produzir fruto. E sem produção ela perde o sentido de existir. Não tem por que existir se não tem produção. É isso que diz o versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, ele diz, o Pai atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus expõe aqui dois tipos de varas: infrutíferas e frutíferas. As varas infrutíferas são aquelas varas que não têm vida em si mesmas. E esta vida é a vida que provém da fé perseverante em Jesus e do amor que é devido a Ele. E diga-se de passagem, nós devemos ter a consciência que nós somos devedores do amor divino a nós dedicado pelo sacrifício expiatório, pelo sacrifício vicário de Cristo que aconteceu em nosso lugar. A morte que era nossa, Ele morreu. A vergonha que era nossa, Ele viveu. A ignomínia que era nossa, Ele suportou. Então tudo aquilo que era para nós passar, Ele passou. Então nós somos devedores desse amor divino dedicado
aplicado a nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós somos devedores desse amor. E quando deixamos de produzir, nos é imposta então esta dívida impagável, que só será amortizada com a volta da produção. Mas a volta da produção tem um preço, e esse preço é dolorido. A poda, a desbrota. Às vezes, quando a gente desbrota uma árvore, quando a gente poda uma árvore, ela nos primeiros dias ela fica murcha, fica meio sentida, mas aí a gente vai lá, joga água, vai cuidando dela, fazendo um carinho nela, dali a pouco ela se reergue novamente. Então, quando deixamos de produzir, nos é imposta essa dívida impagável. Essa dívida só pode ser amortizada com a volta da produção. Se voltarmos a produzir, então essa dívida é amortizada. Se deixarmos de produzir, se continuarmos na nossa inatividade, sem produzir, o lavrador, o pai, ele tira esse ramo, aí ele tira e separa de forma definitiva da união vital em Cristo. Quando deixam de permanecer em Cristo, param de produzir, e ainda de forma definitiva, e Deus passa a julgá-las e rejeitá-las. Então veja o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 3, versículo 10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, ainda tem uma condição, aquela vara que não está produzindo. O lavrador vai lá, tira os ramos, os brotos que estão viçosos, porém sem fruto. E vocês se lembram de uma parábola que Jesus contou? Não foi uma parábola, foi um acontecimento. Ele passou numa árvore e procurou figo. Ele estava com fome, era a hora do almoço. Procurou e não achou. E ele disse: nunca mais haja fruto em ti. No dia seguinte a árvore estava seca. Os discípulos se incomodaram com aquilo. E isso, irmãos, tenhamos cuidado, vigiemos para que isso não aconteça conosco. Porque o Senhor nos criou como varas ligadas nele, e nós temos que produzir. Devemos tomar cuidado para que não sejamos cortados. Sendo rejeitados, essas varas são lançadas no fogo para a sua destruição. Da mesma forma, o crente que deixa de produzir frutos dignos de arrependimento, ele, se não voltar a produzir, ele será cortado definitivamente e será lançado no fogo eterno por causa da sua ineficiência, por causa da sua improdutividade. Mas agora nós vamos falar um pouquinho. Jesus falou também a respeito das varas que dão fruto. Quais são as varas que dão fruto? Aquelas que têm vida em si mesmo. Essa vida está em função da fé perseverante em Deus, do amor para com Cristo e a sua obra redentora. Valoriza o sacrifício de Cristo, valoriza o amor de Deus em dar Jesus para morrer em nosso lugar. A essas varas, Deus as limpa, poda, às vezes dói um pouquinho, a gente sente, mas vale a pena. Tira os ramos infrutíferos, aqueles brotos viçosos que não dão fruto, para que os ramos frutíferos possam produzir mais frutos. Porque tem algum ramo que está ali produzindo, lutando para sugar um pouco da seiva, mas aqueles ramos infrutíferos estão tomando a seiva e ele fica sem força. Mas aí o lavrador vai lá, tira aqueles ramos infrutíferos, lança fora, lança no fogo, e aí aqueles ramos que já estão produzindo, embora em pequena quantidade, eles podem aumentar a sua produtividade e produzir mais frutos. Isto quer dizer que ele remove de suas vidas qualquer coisa que desvia ou impede o fluxo da vida vital em Cristo que circula nessa vara, para que os ramos sejam mais frutíferos. A minha esposa inventou de plantar uma videira lá em casa,
Mas a videira normalmente é plantada no chão, e a gente mora em apartamento. Ela comprou um vaso grande, plantou, a videira estava bonita, brotou, encheu de ramo, daqui dava para ver, lá na sacada. Mas chegou no dia, no Natal, meu cunhado ainda foi lá pouco antes do Natal, no mês de setembro, podou e falou: no Natal vocês vão estar comendo uva. Tá bom, que ótimo, e água e todo carinho. Mas chegou no Natal, ela deu 2 cachos de uva, e um deles ainda foi. Ela ficou zangada, foi lá e cortou. Eu falei: não vai dar nada. Pois olha, depois que ela podou, agora já passou o Natal, agora ela está com 4. Então, quer dizer, produziu 100% mais. Está com 4 caixinhas de uva lá. Então, a gente fica olhando assim e fala: nós somos assim. O Senhor nos poda, às vezes dói. Quando ela cortou, ficou só os galhos. Dali a pouco, eu jogando água, dali a pouco ela começou a brotar e está lá produzindo. O que é esse fruto? O fruto é o caráter cristão, como qualidades que o crente que glorifica, qualidades que no crente glorifica a Deus, mediante a sua vida e mediante o seu testemunho. Esse é o fruto. É o que diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São qualidades que o fruto do Espírito produz. É um cacho de uva com 9 frutinhas que tem ali. Então, por isso Jesus nos aconselha. No versículo 4 ele diz: estai em mim e eu em vós. É o que diz o 4 aqui. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não poderão dar fruto se não estiverem em mim. Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, ele recebe a vida eterna e o poder do Espírito Santo para estar e permanecer. Não é só estar, é estar e permanecer nele. Todavia, tendo esse poder, o crente precisa aceitar a responsabilidade quanto à salvação e à permanecer ligado em Cristo. Porque fora de Cristo não há fruto, fora de Cristo não há salvação. Ontem eu visitei uma senhora que eu falei de Jesus para ela. Ela está em estado terminal de câncer. Eu sempre peço oração por ela aqui. Ela chama-se Cristiane Pires Ferreira, e ela está em estado bem avançado do câncer. Mês passado eu fui visitá-la lá no hospital. Ela estava derrubada, mas eu falei com ela: minha filha, você é mais que vencedora. Por quê? Há um ano atrás, fui na casa dela, ela estava arrebentada. E aí eu orei por ela, falei de Jesus para ela, fiz um apelo, falei para ela: você precisa aceitar Jesus. E ela: eu quero aceitar. E daí chamou as vizinhas ainda, veio umas 3 e todo mundo aceitou Jesus. E ali ela está. Quando foi agora, semana passada, eu fui lá fazer a visita para ela no hospital. Ela estava naquela situação, e eu falei: minha filha, você é vencedora, você aceitou Jesus, então creia. Aí quando foi esses dias, eu liguei para ela e falei: não, pastor, eu já estou de alta, estou em casa. Aí eu fui ontem levar uma cesta básica para ela, porque ela é manicure, e doente não trabalha, não tem renda. Aí eu fui levar uma cesta básica para ela, e liguei para ela e falei: você pode vir aqui no portão abrir a porta? Ela falou: posso? De repente levantou aquela moça, é outra pessoa. Aí eu falei: olha, minha filha, Jesus curou você. Ela falou: pastor, o médico disse que eu estou toda podre por dentro, mas eu não sinto algumas dores, mas estou bem, estou bem. Falei: olha, minha filha, cuidado, porque aí ela: eu rezo todo dia. Eu falei: cuidado, porque às vezes Jesus faz uma coisa para a gente, depois a gente fica acreditando para Aparecida, para o São não sei o quê. Aí ela diz: não, eles são apenas intercessores. Não são intercessores, nada, é ídolo. E adorar a ídolo é pecado. Eu tenho que te falar a verdade. Quem salvou você foi Jesus, quem te perdoou foi Jesus, quem está te mantendo em pé é Jesus. É a Ele que você tem que agradecer. Tá bom. Fala nisso, pastor Eliseu, nós precisamos fazer um discipulado nela lá. Convidei ela para vir na igreja, ela quer vir.
Então, é uma pessoa que está ali, de repente foi vivificada pela graça de Deus. Então, assim como a vara só tem vida enquanto a vida da videira flui na vara, o crente tem a vida de Cristo somente enquanto ele está, quando essa vida flui nele, pela sua permanência constante em Cristo. Pois fora de Cristo não há vida eterna. As condições mediante as quais permaneceremos em Cristo são: primeiro, conservar a palavra de Deus continuamente em nossos corações, tendo-a como um guia permanente de nossas ações. O salmista diz lá no versículo, no Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando nós conservamos a palavra de Deus em nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor. Cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos nele a força, a graça para vencermos as tentações, porque sem Cristo nós somos fracos, não venceremos. Terceiro, obedecer os seus mandamentos e permanecer no seu amor. Quarto, conservar a nossa vida limpa mediante a palavra de Deus, resistindo a todo tipo de pecado, ao mesmo tempo submetendo-nos à orientação do Espírito Santo, estando atento à sua terna e meiga voz. Ele está morando dentro de nós, e porque Ele está morando dentro de nós, nós temos que viver uma vida limpa, nós temos que viver uma vida transparente, que transmite a vida de Cristo através de nós. Observemos os conselhos do apóstolo São Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, para o amor fraternal. Outra versão diz: não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, meus irmãos, essa é a condição para sermos varas producentes, varas que produzem, varas que dão frutos para a glória de Deus. Que o Espírito Santo possa falar melhor em vossos corações, em nossos corações, para que continuemos atentos, ligados em Cristo,